Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou passar aqui resultados das séries A e B nessa rodada de meio de semana. Também resultados pela Liga dos Campeões, uma série de resultados, certo, gente? Por vários campeonatos. Vamos começar pela Série A. Cruzeiro 3, Bahia 0. O Bahia perde a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui só havia empatado seus jogos. E o Cruzeiro vence sua segunda partida no Campeonato Brasileiro, né? Cruzeiro 3, Bahia 0. Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Ceará 2, Vasco da Gama 1. Mais um resultado pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bragantino 1, Sport Recife 0. Mais um resultado aqui pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bragantino 1, Sport 0. Vamos lá, gente. Flamengo 6, Juventude 0. Flamengo 6, Juventude 0. Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Fluminense 2, Corinthians 0. Fluminense 2, Corinthians 0. Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Palmeiras 1, Internacional 0. Mais um resultado por essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Mirassol 4, Grêmio 1. Aqui mais um resultado por essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. 2-2 aqui para Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo, 2-2, Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Santos 2, Atlético Mineiro 0. Santos 2, Atlético Mineiro 0. Mais um resultado pela Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, no clássico nordestino da rodada, o Vitória da Bahia venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1. Vitória da Bahia 2, Fortaleza 1, Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, resultados pela série B do Campeonato Brasileiro agora. Repetindo, resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro. Cuiabá 2, Atlético Paranaense 1. Aqui também, vamos lá. Avaí 1, Operário do Paraná 0. Aqui também. Chapecoense 2, Paysandu 0. Vamos lá, gente. Botafogo de Ribeirão Preto 2, Remo de Belém do Pará também 2. Série B Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. CRB de Alagoas 1, o Volta Redonda 0. CRB 1, Volta Redonda 0. Série B Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Ferroviária 2, Atlético Goianiense 0. Mais um resultado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O América Mineiro venceu o Amazonas pelo placar de 3-1. Aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Curitiba e Novo Horizontino 0-0 aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, o Criciúma passou o carro, hein? Aqui em cima do Atlético de São João del Rei. Criciúma 4, Atlético de São João del Rei, Minas Gerais 0. Série B Campeonato Brasileiro. Bom, gente, para fechar os resultados por essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos o clássico da rodada, né? Que foi o clássico goiano. E Vila Nova de Goiás 2, Goiás também 2. Bom, foram esses os resultados por essa rodada da série B do Campeonato Brasileiro, né? Vamos aqui passar, gente, agora a Liga dos Campeões. Vamos embora. Primeiramente, passando aqui um resultado pelo Campeonato Amapaense, tá?
O Independente do Amapá venceu o time da Portuguesa do Macapá pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Independente do Amapá vai encarar o Oratório na semifinal do Campeonato Amapaense. Campeonato Brasileiro Feminino, gente. Tivemos aqui o Série A, né? No caso. Bom, Cruzeiro 2, Internacional 1 e São Paulo 2, Sport 1. São 2 resultados aqui pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Copa do Brasil Sub-17. O São Paulo venceu o Sport pelo placar de 3-0 e passou para a semifinal da Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo. Vamos lá, gente. Campeonato Argentino. Lanús e Godoy Cruz 0-0. Huracan 2, Central Córdoba 1. River Plate 1, Atlético Talleres também 1. Boca Juniors 3, Belgrano 1. Campeonato Argentino. Vamos lá, gente. Campeonato Saudita. O Al-Khalej perdeu para o Al-Hilal do Jorge Jesus por 3-0. O Al-Ittihad, que é o atual líder, né, do Campeonato Saudita, perdeu para o Al-Fateh pelo placar de 2-0. Campeonato Saudita. Aqui também, Campeonato Inglês. Newcastle 5, Crystal Palace 0. Campeonato Inglês. Vamos lá, gente. Liga dos Campeões da Europa, definidas as semifinais. Passando primeiramente as semifinais, antes de passar os resultados. De um lado da chave, PSG da França contra o Arsenal da Inglaterra. Do outro lado da chave, Inter de Milão contra o Barcelona. São as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Vamos aos resultados. Bom, gente, no jogo da ida, o PSG havia vencido o Aston Villa em casa, na casa do PSG, né? Por 3-1. No jogo da volta, o Aston Villa venceu o PSG por 3-2. Mas no agregado, o PSG passou para a semifinal da Liga dos Campeões. Bom, no jogo da ida, o Barcelona havia vencido o Borussia Dortmund pelo placar de 4-0. No jogo da volta, o Borussia Dortmund venceu o Barcelona por 3-1. Mas no agregado, o Barcelona também foi para a semi. Bom, no jogo da ida, o time do Inter de Milão, né, da Itália, venceu o Bayern de Munique na Alemanha pelo placar de 2-1. No jogo da volta, 2-2 para Inter de Milão e Bayern de Munique. No agregado, a Inter de Milão passou para a semifinal da Liga dos Campeões. No jogo da ida, Arsenal 3, Real Madrid 0. No jogo da volta, Arsenal 2, Real Madrid 1. E o Arsenal, né, passou também aqui para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa, né? Então, só repetindo, Arsenal e PSG, Inter de Milão e Barcelona, semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Bom, gente, em um jogaço pela Liga Europa, o time do Manchester United venceu o Olympique de Lyon, da França, por 5-4. No primeiro jogo, havia sido empate por 2-2. Portanto, Manchester United, da Inglaterra, na semifinal da Liga Europa. Vamos lá, gente. O Atlético de Bilbao, da Espanha, venceu o Glasgow Rangers, da Escócia, por 2-0. Pelo que eu entendi no primeiro jogo, o Atlético Bilbao também, aliás, foi empate no jogo da ida, né? Então, o Atlético Bilbao aqui da Espanha vai à semifinal da Liga Europa. Vamos em frente. Vamos lá, gente. No jogo da ida, o Tottenham empatou dentro de casa com o Eintracht Frankfurt da Alemanha pelo placar de 1-1. E no jogo da volta, na Alemanha, na casa do Eintracht Frankfurt, o Tottenham venceu por 1-0. E o Tottenham da Inglaterra é mais um classificado para a semifinal da Liga Europa. Vamos lá, gente. Definidas as semifinais também da Conference League, tá? O Djurgården
Bom, pelo que eu entendi, esse clube aqui é da Suécia. Venceu no jogo da volta o Rapid Viena da Áustria pelo placar de 4-1. E o Djurgården vai à semifinal da Conference League. Assim como também... Vamos lá, gente. O Bodø Glimt da Noruega perdeu para Lazio no jogo dessa quinta-feira por 3-1. Havia vencido o primeiro jogo na Noruega por 2-0. Então o jogo foi para os pênaltis e deu Bodø Glimt. Então o time norueguês é a grande sensação e a grande surpresa dessa semifinal da UEFA Europa League aqui, né? Passando, né? Para essa semifinal da UEFA Europa League. Os confrontos são os seguintes das semifinais dessa competição. Vamos lá, gente. O Betis da Espanha, clube do Antony, né? Do Isco, ex-jogador do Real Madrid, empatou com o Jargellonia pelo placar de 1-1 e também vai para a semifinal da Conference League, o Betis da Espanha. Vamos lá, gente. Os confrontos, né, das semifinais da Liga Europa serão os seguintes. De um lado da chave, Tottenham da Inglaterra contra o Bodø Glimt da Noruega em 2 jogos, tá? Serão os confrontos no mês de maio. Tanto um jogo quanto o outro, né? Tudo para o mês de maio. Tottenham e Bodø Glimt de um lado da chave e do outro o Manchester United contra o Atlético Bilbao da Espanha. Então essas são as semifinais aí da Liga Europa. Vamos lá, gente. NK Celje e Fiorentina da Itália 2-2 e a Fiorentina é outra que vai também para a semifinal da Conference League. Bom, gente, o Chelsea da Inglaterra é outro que também vai para a semifinal da Conference League, mesmo perdendo para o Legia Varsóvia da Polônia por 2-1, mas o Chelsea, pelo placar agregado do primeiro jogo, se muito me engano foi 3-0 aqui, mas eu não estou bem lembrado, mas o Chelsea da Inglaterra passou no agregado e o Chelsea também vai para a semifinal da Conference League. Bons confrontos são os seguintes. Vamos lá, gente, semifinais da Conference League também pro mês de maio. De um lado da chave, Chelsea e Djurgården da Suécia. Do outro lado da chave, Fiorentina e Betis da Espanha. Então são os confrontos das semifinais também aqui da Conference League. Bom, gente, eu falei que não teríamos mais um Mercadão da Bola, né? Mas tem notícias e a gente tem que passar. Então vamos passar o Mercadão da Bola também nesse vídeo. O Milan vai renovar o empréstimo do jogador Tammy Abraham, beleza? Aliás, o Milan vai tentar comprá-lo em definitivo, é isso mesmo. O Milan vai comprá-lo em definitivo. É um centroavante, já passou pela Roma, pelo Chelsea. E vai ficar no Milan em definitivo, mas o Milan só vai fazer essa compra quando abrir a janela de verão, que no caso é a próxima, beleza? Bom, gente, o Griezmann, meia francês, né, que estava para sair do Atlético de Madrid, ao que parece está renovando o seu contrato até 2027. Deve ir o novo contrato do Griezmann com o Atlético de Madrid. Rodrigo, vou ficar devendo o sobrenome desse jogador, tá? Mas ele está renovando o contrato com o Porto de Portugal até 2030. Bom, gente, Ramon Dias, treinador argentino, foi demitido do Corinthians nessa quinta-feira. O favorito para assumir o timão é o Dorival Júnior, pelo menos até segunda ordem, né? Vamos aguardar. Bom, gente, outro treinador que foi demitido, né, foi o Gustavo Quinteiro, treinador que chegou no Grêmio para esse ano, né, de 2025, e foi demitido após a derrota do clube no Brasileirão, lá para o Mirassol, né? E o favorito para assumir o Grêmio no momento é o Fernando Diniz, né? É o nome da vez para assumir o Grêmio.
Bom, gente, se tem treinador sendo demitido, tem treinador chegando, né? Repito, né? Se tem treinador sendo demitido, tem outro que está chegando. Bom, Paulo Autuori, que em um passado recente falou que não trabalharia como treinador novamente, mas olha aí, volta a trabalhar sim. Ele é o novo treinador do Sporting Cristal do Peru. Vale dizer, né, que o Paulo Autuori tem uma história grande com o futebol peruano. Em 2002, ele foi campeão peruano pelo Sporting Cristal. Ele já treinou o Alianza Lima do Peru também e até mesmo a seleção peruana, né? Então, o novo treinador do Sporting Cristal do Peru é o Paulo Autuori. E o contrato do treinador vai até dezembro de 2026. Bom, gente, essa situação de janela para contratação no Brasil só serve para a Série A, beleza? E para a Série B também. Porque para as séries C e D não é bem assim. Bom, primeiro falando de um clube da Série D. O Erickson, atacante, e o Eduardo Guedes, zagueiro, foram confirmados, melhor colocando, como duas novas contratações do Clube Esportivo Sergipe para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, o lateral equatoriano Herrera foi dispensado do Botafogo de Ribeirão Preto. Léo Coutro, zagueiro que estava no Náutico, só fez mudar de clube. Permanece jogando na Série C. Agora vai para o Guarani de Campinas. Gente, um presente de aniversário fora de época. Vou explicar. Foi divulgado o regulamento prévio e as equipes que vão participar da Série A2, repito, as equipes que vão participar da Série A2 do Campeonato Pernambucano desse ano de 2025, né? A segunda divisão, né, do Campeonato Pernambucano. Bom, o Flamengo de Arco Verde que é um município do interior aqui de Pernambuco, o Flamengo de Arco Verde estava certo para disputar essa competição, mas por falta de dinheiro não vai disputar. O Caruaru City, gente, que é um clube que não obteve classificação para a Série A2 do Campeonato Pernambucano, portanto, disputaria a Série A3 do Campeonato Pernambucano nesse ano, né? Nesse ano de 2025. Bom, o Caruaru City obteve essa classificação com essa desistência do Flamengo de Arco Verde. Portanto, o Caruaru City, que é um clube de Caruaru, como já está dizendo o nome, né? Vai disputar a Série A2 do Campeonato Pernambucano de 2025. Vamos lá, gente. A Inter de Milão está bem perto de fechar a contratação do atacante brasileiro ex-Botafogo, Luiz Henrique. Ele que está jogando no Olympique de Marseille da França, deve ir para a Inter de Milão ao final da temporada europeia. E mais um jogador, gente, que estava para sair do Liverpool, após o Salah, o egípcio, né, renovar contrato com o Liverpool até 2027. Também quem renovou foi o Van Dijk, zagueiro holandês, também até 2027, beleza? Vai o contrato agora do Van Dijk, zagueiro holandês, com o Liverpool. E o América de Pernambuco, gente, clube que vai disputar esse ano de 25 a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O América de Pernambuco, após ter vendido o atacante nigeriano Samu Otozanya para o Criciúma de Santa Catarina, agora o América de Pernambuco volta a investir em um jogador estrangeiro e contratou o atacante Nathan, que é um belga, provavelmente para revender para algum clube, né? Claro, né? Primeiro o jogador tem que se destacar para que o América de Pernambuco possa vender por um valor no mínimo satisfatório, né? Então é isso, galera. São essas notícias de momento. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. Vá.